Boa noite, família PSA, como estão? Eita, coisa boa, que saudade. Esses encontros mensais de gente muito distante. Por isso que é importante o encontro treinamento entre alunos, hein? Olha aí, ei Eunice, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Aí em Portugal quase amanhã, né, Eunice? Exato, quase, quase. Seja bem-vinda. Ei, Raquel, boas-vindas. Ei, Ih, boa veterana. noite. Boa noite, querida. Ei, Carla, quanto tempo? Oi, tudo Oi, bem? coisa boa te ver por aqui, menina. Tudo bem? E você? Tô indo, devagar, mas tô indo. Isso aí, o importante é não parar. Só de fazer a inscrição já é não parar. Agora Não, vamos adiante, vamos assistir as aulas. Ei, Karen, Oi, Flávia. tudo bem, querida? Tá bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda na formação. Seja bem-vinda Muito na família do obrigada. Estou muito feliz com a sua decisão, com o seu empenho. Gente, eu tava Obrigada. falando com o Renato esses dias que a gente tava doido para ter alunos engajados, que iam em todas as aulas, tira dúvidas, que vão lá no clube, conta que tá rindo, que tá chorando, que tá tudo. De repente chega Karen, que tá quase se formando em 15 dias. Menos de 15 dias, né? Eu falei, uai, tem que saber o que pede, né? E a gente pediu Mais ou e menos. e tá chegando gente aí muito empolgada. Obrigado aí pela motivação, Karen. Eu que agradeço. Isso aí. E Patrícia, sempre presente aqui com a gente. Patrícia ainda não está na formação, mas está sempre aqui presente. Fico muito feliz com a sua presença aqui, Patrícia. Não sei se tem mais gente, parece que sim. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Tá, vamos lá, vamos começar hoje. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a. Ô, Raquel. Ah, tem Vânia aqui, ó. Deixa eu admitir Vânia aqui também. Raquel, vou fazer o seguinte, se você me permitir, vou te colocar de co-host, porque caso eu caia da sala, eu consigo entrar de novo me admitindo. Pode ser assim? Eu vou te admitir aqui co-host. Sim, Você aceita aí, caso aconteça da minha internet, que tá chovendo muito aqui, cair aqui é também tá chovendo, mas espero que não tenha nada. tranquilo. Vamos nessa, vamos tranquilo, vamos suave. Se cair é porque aconteceu. Então, a gente tem algumas novidades. Primeiro que a gente está implementando agora esses formulários para que vocês possam, antes das aulas, interagir através dele e motivar vocês a estarem na aula também. O formulário é mais uma motivação para que vocês possam ali se expressar a partir das suas dúvidas e trazer isso para a aula, tá? Então aproveitem esse formulário, sempre que for uma semana antes, alguns dias antes da aula, eu vou colocar o formulário disponível lá. Ele é o mesmo link, sempre é o mesmo link, então pode ir já colocando dúvidas, não precisa esperar eu publicar de novo o formulário, mas eu vou fazer isso periodicamente antes das aulas. Mais uma novidade que a gente tem agora a Diana, que é uma das primeiras a se formar no método. Na verdade, ela é a primeira que se formou no método. Na primeira turma, que nem era ainda o curso que vocês estão fazendo, era um curso de aulas ao vivo, não eram aulas gravadas, eram aulas ao vivo, sem um cronograma pré-definido, era o Flávio que abria a câmera e saía falando um tanto de coisa. E a Diana formou nessa primeira turma e ela agora está com a gente na equipe para dar um suporte terapêutico para quem precisa. Então agora a gente sabe que o método ele é uma jornada profunda, não é alguma coisa que pega, cola, copia, decora. Então é importante esse amparo terapêutico e a Diana vai estar mais próximo da gente agora, fazendo esse amparo terapêutico para quem precisar de atendimento durante o processo. Gente, precisar de atendimento não é porque está doente, está mal, não. É porque quer se olhar, é porque quer vivenciar o método de outra perspectiva para conseguir levar isso também para as outras pessoas. Então é muito importante a gente receber o atendimento. Não só nos encontros de treinamento entre alunos, porque é meio ali, né? A Renata olhando, o Flávio depois vai ver a gravação, aquela coisa toda. Apesar que não tem nada disso,
né? Aqui a gente é todo mundo, eu costumo falar que a gente aqui anda pelado. Todo mundo aqui não é para fazer literalmente, tá? Mas a gente anda pelado porque a gente se desnuda durante a formação e se mostra. E a gente não precisa de ter vergonha, de ter medo, de ter parcimônia de se expor, principalmente nos encontros de treinamento entre alunos. Ali a gente está em família. Todo mundo está no mesmo barco. Na verdade, mesmo quem não está na formação, está no mesmo barco também. Só que está navegando por outras águas e está tudo certo. É uma coisa só. Então, vamos se sentir bem tranquilos, inclusive nos encontros de treinamento entre alunos, comigo aqui nas aulas Tira Dúvidas. O clube, pelo amor do que é mais sagrado para cada um de vocês. Usem o clube. Hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei bem, hoje eu estou motivado, hoje eu assisti aquela aula que me deu aquele clarão. O clube é para isso. É uma comunidade, tem mais de 100 pessoas ali dentro. Na outra formação tinha já são mais de 250 pessoas na Bioconstelar, pouca gente interage ali. Então, mais um chamado aí para o clube, tá? Outro aviso importante é que Rebeca, daqui a pouquinho vai estar com a gente também na equipe Bioconstelar. Ela vai organizar umas mensagens que vão ser colocadas, uns chamados, uns avisos. Provavelmente vai entrar em contato com vocês periodicamente também. Então vamos ter Renata continuando com os encontros de treinamento entre alunos. E por enquanto ainda oferecendo o programa de mentoria Express junto comigo, que é um programa dedicado só para alunos da Bioconstelar. Vânia e Érica estão na mentoria. Ei, Vânia e Érica. Maria já passou pela mentoria, Alice também. Ixi, eu sei que tem mais uma pessoa, mas eu estou esquecendo agora. Então, o programa de mentoria é um próximo passo com atendimentos de mentoria, sessões de mentorias comigo e com Renata para dar direção profissional, para ajudar no passo a passo, tanto terapêutico como alavancar a divulgação, a apropriação do método profissionalmente, para que isso se transforme realmente numa atuação profissional sustentável. Então, a Mentoria Express ainda está aberta às aplicações, depois eu posso botar o link lá de novo nos grupos, tá? Em breve vou abrir o programa de mentoria coletivo, que é um programa mais extenso, que é um programa de 4 meses, poderosíssimo esse aí, arranca o couro, é muito bom, de todo mundo, de todo mundo que participa, porque a gente forma um grupo muito poderoso de olhar para a prosperidade, e olhar para a prosperidade é ressignificar padrões, isso é muito importante na nossa vida de hoje. Então o programa de mentoria, o poder da prosperidade sistêmica, logo vai estar com as aplicações abertas também. Ótimo, então vamos lá. Reiterando as boas-vindas a todo mundo que está aqui presente, tirou seu tempo, investiu seu tempo para estar aqui. Eu queria, primeiro, como um respeito à Eunice, que está lá quase já virando o dia, abrir a palavra para ela trazer a primeira dúvida e depois eu vou por ordem do formulário, tá? Mas eu sei como é que é dar aula ou receber aula de madrugada, então vamos lá. Eunice, pode trazer a sua consideração, sua dúvida, seu depoimento. Obrigada, Flávio. Então, eu tinha posto no formulário duas questões. Uma delas foi se nós podíamos ajudar determinado cliente quando ele nos traz ambientes mais subjetivos, porque isso aconteceu no atendimento cobaia que eu fiz, em que, na definição dos ambientes em círculos, ela trouxe-me ambientes como, por exemplo, sol, anjos, e eu fiquei na dúvida se eu poderia colocar aquilo como ambiente ou se deveria direcioná-la para o outro lado. Acabei por fazer o que ela me estava a dizer, tendo em conta que anjos e sol teriam um significado de ambiente para aquela pessoa, e eu fiz assim. Mas fiquei na dúvida, será que eu não devia encaminhá-la para o outro lado mais objetivo, direcionar de outra forma? A objetividade, ela é subjetiva. Cada um tem a sua forma de encarar o que é o objetivo ou não.
E a gente aqui no método, a gente tem a responsabilidade, a partir do que a gente aprende lá nas aulas, do que eu falo para vocês, que é entregar para o cliente totalmente autonomia para ele se expressar da maneira dele. Então não há problema algum do cliente trazer qualquer tipo que seja de ambiente que ele quer olhar para a questão dele vinculado a ela. Uma Ok. montanha sagrada é um ambiente, uma emoção é um ambiente, o dinheiro é um ambiente, o sol é um ambiente, a lua. Para quem mexe com astrologia, vê se isso tem mais significado do que os astros, né? Não sei se era o caso do cliente, mas deve ter um significado importante. E mesmo que não tenha, Eunice, que a pessoa solte isso aleatoriamente, durante o processo do atendimento, isso vai trazer para ela insights. Que Ok. seja, o sol é luz, a lua é reflexo. Enfim, isso com as âncoras no campo já vão trazer sim percepções que a gente não tem que se esforçar para perceber. Uhum. Vamos. Mas, Fala. desculpa, não precisamos de perguntar o que é que isso significa para ti? Qual é o significado? Não. Ok. De Ok. forma alguma, porque isso vai passar pelo seu filtro. Mesmo ele te explicando o que significa para ele, você vai fazer uma cognição mental e falar: Ah, então agora eu sei. Ok. Não sabemos de nada. A gente no método, a gente se isenta dessa necessidade de saber, de explicar, para não interferir nem mentalmente no que o cliente está trazendo. E às vezes nem o cliente sabe o que aquilo significa para ele. Sim. Porque a gente está trabalhando com esferas principalmente do inconsciente, mas mais ainda do sistêmico que alimenta o inconsciente. Então, queria trazer hoje, inclusive, se der tempo, uma percepção de um exercício prático rápido no final da aula de hoje, que é: o que é o inconsciente? O que é o sistêmico? Como que o sistêmico alimenta o inconsciente e, por sua vez, traz lampejos de racionalidade no consciente, que é a mínima parcela de tomada de decisão. O consciente, ele vislumbra a pontinha do iceberg. A base do iceberg é o inconsciente. E o mundo inteiro, o mar aonde o iceberg está, é o sistêmico. E esse sistêmico começa não no nosso nascimento, e sim no primeiro suspiro da vida, que vai embalando a maneira dos comportamentos emocionais e também sentimentais e também comportamentais em si, físicos, que a gente tem na vida. Isso alimenta o inconsciente, que é a base do iceberg, e que por sua vez aparece como uma pontinha no consciente. Então a gente tem essa esfera toda. Como que a gente pode não se permitir a ficar tentando olhar a base do iceberg ou o oceano inteiro de um cliente, porque até mesmo ele não sabe disso, mas é sustentado por isso. E o método traz à tona, de forma ilustrativa, percepções que estão tanto no oceano como na base do iceberg. E que aquele momento o cliente pode até falar: Ah, entendi, mas ele está só riscando uma superfície do entendimento, porque não é entendível as forças sistêmicas nem o inconsciente. Ele pode Uhum. ser pensado algumas coisinhas que estão ali. E essas sensações que vêm durante o atendimento e depois dele por muito tempo é que vão ressignificando os vínculos que a gente tem com a base do iceberg e com o próprio oceano sem saber. Não Uhum. precisamos saber. E aí entra o terapeuta que está conduzindo o cliente por essa percepção que nem o cliente explica. Então, por que que a gente tem que se responsabilizar por entender aquilo? Ou por trazer à tona o que significa isso para você? Uhum. Normalmente é o que se faz em outras terapias, em outras práticas de harmonização de ambientes, e a gente fica acostumado a fazer isso. Mas aqui a gente não precisa. Tá bom. Outra dúvida é, na parte em que nós perguntamos já na finalização, quando nós perguntamos ao nosso cliente se por acaso quer trazer para o campo alguma coisa que não foi inserida na âncora, se ele não tiver nada para inserir, mas nós sentirmos que poderíamos inserir mais qualquer coisa, nós podemos fazê-lo ou não? É o seguinte, a gente também como condutor e guia do método, a gente é ser humano, a gente tem insights, a gente tem muitas pessoas que são muito mais sensitivas do que as outras. E então assim,
eu prefiro, Flávio, nunca inserir Ok. como condutor e guia do método. Eu prefiro dar autonomia. Se o cliente fala que não, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você, por um acaso, durante o processo, sentiu, esqueceu dessa minha fala e inseriu, depois faz um olhar crítico sobre isso que aconteceu. Ok. Como que foi para mim perceber, teve a intuição e colocar isso no campo de outra pessoa? Porque a gente não precisa de inserir. Ou quando a gente quer inserir, ou a gente quer ajudar, ou a gente quer mostrar algo para o cliente que ele não está ainda disposto Parado. ou apto a ver. Às vezes ele está até preparado, mas não quer ver. Uhum. Eu acho que você deveria ver, então. Tum. Sim. Aí isso volta quando eu atendia e fui atendido por constelação sistêmica tradicional a poder acontecer de a gente estar levantando o tapete, mostrando a poeira embaixo, porque eu, como terapeuta, quero que você veja que o seu Uhum. avô, que o seu trisavô, porque você foi para trás aí antepassados no campo, isso pode ser complicado para o cliente no momento de vida que ele está, que ele não é isso que ele veio fazer ali. Então, eu prefiro nos isentarmos de colocar algo que o cliente não quis colocar. Tá bom, ok, entendi. Grata. Maravilha, obrigado, Eunice. Obrigada eu. Eu vou agora por ordem de chegada na aula. Eu vou tentar lembrar aqui como é que foi a chegada aqui na aula. Deixa eu pegar, remover meu PIN aqui primeiro. Eu queria sugerir antes disso que a gente fizesse uma foto institucional daquelas pessoas que não tem problema de aparecerem nas redes sociais. Então, quem quiser ligar a câmera, não sei se a Patrícia pode. E aí a gente pode dar aquele sorrisão bonito. Deixa eu só pegar aqui o print da tela. Ai, ai, ai. Tá aqui. Vamos lá. Então, tranquilo, Patrícia. Pode ficar com a câmera fechada aí. Depois eu pego uma foto sua, você me manda lá no zap. Tá? Eu coloco aqui. Então vamos lá. Sorriso lindo, maravilhoso. Olhando para a câmera. Show. Maravilha. Vamos seguir então. Vamos lá. Deixa eu só salvar isso aqui. Deixa eu lembrar aqui. Olha a Aline chegando aí no momento da foto. Vamos ter que tirar outra, gente. Vê lá, vou Eunice. Aí. Guardem a ordem, por favor, tá? Eunice, Carla, Karen, Raquel, Vânia, Aline e Patrícia. Patrícia, se alguém da formação chegar antes de você, eu vou dar prioridade, depois eu abro a palavra para você no final da aula, tá? Vou dar prioridade para as pessoas que já estão na formação. Guardaram a ordem? Flávio, eu acho que a Érica veio antes da Aline. Érica, ô Érica, não te falei seu nome não? Sinto muito, querida. Então, depois de Vânia, é Érica, não é isso? Vânia foi a última, né, que eu falei, né? Acho que Vânia travou ali. Tá, Érica. Isso aí. Obrigado, Raquel, pela lembrança. Desculpa mais uma vez, Érica. E depois a Aline, tá? Então, a Aline depois de Érica. Então, vamos lá. Quem que era a próxima? Já falei um tanto de nome, esqueci. Carla? Isso, Carla. É Eunice, depois sou eu. Isso. Eunice já foi. Vamos lá. Ah, Eunice já foi? Foi, Ah, querida. então tá. Sim, é Carla. Sim, olá, Eunice. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem?
Flávio, primeiro eu queria te falar que eu estou lá na introdução, né, ainda, né? E aí eu passei para aquela aula olhar, aquilo mexeu tanto comigo, que coisa louca, mexeu comigo loucamente esse módulo aí da questão do olhar, que você volta, você fez um exercício de voltar lá na gestação da minha mãe, e depois, quando não era nada. Aí eu falei, qual é o seu sentimento? Eu falei, nada. Eu falei, caraca, isso deu um nó na minha cabeça, rapaz, que eu fiquei pensando, e eu falei, cara, ele tem razão. Primeiro, eu queria te parabenizar por isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu fiquei assim, pasma, assim, porque eu nunca tinha pensado. E aí realmente tira o peso das costas, não tira? Eu senti tirando aquele peso das minhas costas. Que doideira! Achei muito louco. Arrepiei todo aqui, ó. Achei muito louco, achei muito louco. Olha que eu já conheço terapia, já vi, mas, cara, essa daí para mim nunca ninguém falou isso. Eu falei, caraca, é isso, é isso. Muito maneiro, muito legal. Que bom. A minha dúvida, como eu estou lá na introdução ainda, estou terminando a outra pós, para eu me dedicar 100% a esse curso, é assim, por exemplo, eu faço harmonização de ambientes, né? Ainda não estou exercendo, assim, mas faço com os meus amigos. Mas quando eu posso aplicar essa ferramenta ou não? Por exemplo, eu sei que eu vou ter que aplicar, porque para me formar, vou ter que aplicar com 5 pessoas. Mas, por exemplo, quando que eu sei que eu devo aplicar? A pessoa, o cliente chega, eu quero fazer. Ele não chega falando o que ele quer, eu não sei, eu não estou acostumada. Então, ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu falei, quando que eu uso isso ou não? Eu comecei assim, eu era contratado e indicado pelo Carlos Solano para fazer consultoria de harmonização de ambientes com Feng Shui. Depois eu estudei radiestesia, geobiologia e fiquei especialista nisso. Então eu tinha uma carta de clientes boa de consultoria de harmonização de ambientes. Uhum. Na hora de passar a proposta, Obrigada, amor. pera, gente, por favor, mutem seus microfones. Eu vou tirar para você. Aí eu tenho que desligar o meu, né? O seu não, pode ficar ativo. Eu tô vendo aqui que tem gente que entrou que eu tô desligando. Então o que que eu fazia? Eu colocava dentro do escopo da proposta da harmonização de ambientes. Pessoal, vocês estão me vendo aqui? Oi? Tô. Alô? Ok? Eu colocava dentro do escopo da proposta de harmonização de ambientes, primeira etapa, Feng Shui clássico tradicional, escola da bússola. Segunda etapa, análise geobiológica dos veios subterrâneos de água, redes geomagnéticas e falhas geológicas. Terceira etapa, estudo do Minguá, que é do número do destino e da posição favorável. Quinta etapa, estudo da geometria sagrada. Sexta etapa, estudo dos padrões sistêmicos vigentes na residência ou na edificação. Nessa hora dos estudos dos padrões sistêmicos, eu aplicava o método. Na cronologia, como é que acontecia? Eu fazia a primeira visita ou a primeira videoconferência, conversava um pouco com a pessoa. No segundo encontro, antes de aplicar baguá, de qualquer coisa de geobiologia, eu já aplicava o método. É claro que eu explicava bem para a pessoa durante a proposta que essa aplicação do método é um processo terapêutico, que Uhum. não é só uma análise, diagnóstico e sugestões de mitigação. Então eu explicava, é um processo Uhum. terapêutico, tudo bem? Podemos fazer desse jeito, o escopo da proposta toda é esse. Por quê? Porque quando a pessoa ela traz a questão de desarmonia ou de mais prosperidade, gente, a gente não trabalha só com coisa ruim, não, pelo amor de Deus, a gente trabalha com Mas pessoas. ela servia como base ou base para a sua análise, assim, para ela fechar a sua análise ou não? Olha lá, a primeira visita ou conversa de videoconferência. Tipo um Tá, briefingzinho, por que que você me contratou, como é que você me achou, qual que é a sua questão. Coisa simples, porque o Feng Shui tá. fala por si, a geobiologia também, e o método muito mais. E aí na segunda Uhum. visita, antes de fazer toda aquela técnica que eu acabei de citar, eu já aplicava o método. Para quê? Para o cliente se enxergar nos elementos que sustentam a questão dele. Eu não. Não é ferramenta para o meu Uhum. trabalho. É ferramenta para o trabalho interno do cliente. Ah, Sacou? Então, assim, saquei. projeto, mesma coisa. Projeto de arquitetura. Ah, Flávio, tá, eu aplico no projeto de arquitetura, o que que eu faço aquilo tudo?
Nada. Você está entregando para o cliente se apropriar do propósito de fazer o projeto. Quando é projeto de arquitetura, a gente coloca lá os ambientes que vão ser projetados ou reformados, e uma das âncoras, o propósito em reformar ou que é a questão. Qual que é a questão no projeto? Reformar ou ter uma nova casa. E aí o cliente, Uhum. tendo esse propósito dele com base nos outros vínculos sistêmicos, ele se apropria do processo projetual e dá liberdade para a gente trabalhar a parte técnica e ele trabalha a parte terapêutica. Perfeito. É um alto trabalho, entende? Aí depois, Entendi. Carla, a gente vem com Feng Shui, geobiologia. Aí o cliente vai começar, "Ah, olha, mas é isso, agora eu sentia quando você fez aquela aplicação, aí foi por aqui, é por ali. Fica muito mais Entendi. coeso para ele. Entendi. Uhum. E aí, o Carlos Solano me falava uma coisa nas consultorias de Feng Shui clássico que eu fazia, que era o seguinte, Flávio, você coloca 30 sugestões para o cliente, você vai matar seu cliente. É muita coisa. Pega o cerne da questão. Como é que eu ia descobrir o cerne da questão sem o cliente aflorar É. isso? O método bioconstelar permite. Então, Hum. isso já é um plus. Se durante o processo de atendimento com o método o cliente traz é isso, na hora de for aplicar o Feng Shui, você vai trabalhar qual setor? Do é isso. Qual aquele setor que se vincula no que o cliente teve o clarão no insight. Mas se ele não tiver, tudo bem. Você está entregando para ele a possibilidade dele se autotrabalhar e vir para a consultoria mais íntegro. Porque aí você não fica Entendi. no papel de transformar o cliente alopaticamente. Ah, eu vou te transformar a partir dessa sugestão. Não, o cliente já está fazendo um processo de autotransformação e a Carla vai dar uma otimização no processo. Porque eu uso o método muito comigo. Então, todas as vezes eu me vejo assim, falo, nossa, olha onde que eu tô. E todas as vezes me dá um tapa na cara, assim, literalmente. E aí eu falo, cara, quando que eu vou poder? Mas quando que eu vou fazer isso? Quando eu uso isso com o cliente, entendeu? E aí eu estou muito instigada. Estava instigada com isso, esse momento. Faça isso, faça isso. Quando for um próximo cliente de consultoria, de harmonização, ou convida um amigo, ou vai fazer no apartamento do vizinho, se É, eu for, estou fazendo dos meus amigos, por enquanto. coloca o método junto da consultoria de harmonização, para você sentir Beleza. isso, tá? Logo no Tá, início do processo, tá? Depois da tá. primeira conversa, que aí você vai perceber. Projeto, mesma coisa. E aí, o que que nós vamos colocar ali? Ah, você quer fazer consultoria para harmonizar a sua empresa? Vamos desenhar os ambientes simbolicamente, que é a empresa. Então, quer Uhum. harmonizar a casa? Vamos desenhar os ambientes da casa. Ou usar o baguá sistêmico também, não tem problema, pode sentir no momento. Ah, Flávio, Mas mas esse qual... método é tão amplo que não é só para o ambiente, às vezes é para a pessoa também, né? Por isso que ele Ela não é para o ambiente. é para a pessoa, É a pessoa. A é pessoa para a como... pessoa. Então, essa sacada que eu tive lá no início, por isso que eu criei o método, que eu cansei de ficar trabalhando os ambientes. Porque existe vida nos ambientes. Os ambientes sem as pessoas, eles são inertes. Você Uhum. imagina, quando eu Exatamente. falo a minha casa, agora tira o Flávio, existe a sua casa? Não. Não, é isso que eu achei e até agora eu estou assim, Então, é o apego, sei lá, muito louco essa aula, esse daí foi muito louco. que bom, essa é profunda mesmo. Essa que você fala é da desconstrução, que a gente vai lá na essência antes de nascer e depois eu pergunto quem sou eu. Ou não? É, ela está aqui na o olhar, que é na aula 2 da introdução. Ah, você vai chegar numa muito mais potente então. Não, não, mas essa, minha filha, não, como diz você que eu adoro esse sotaque aí, nu, essa Nu. aí me matou, nu, essa Tem me uma matou. que é a percepção da ilusão do eu e da totalidade. Putz, essa é fera demais. Essa é uma Vou aula. chegar lá. Chega lá e depois me dá o feedback, tá? Falou, obrigada, Fábio. De nada, querido. Seja bem-vinda mais uma vez. Quem era depois, gente? Me ajuda aí. Deixa eu dar boas-vindas aqui. A Aline, não sei se está me ouvindo. Aline, boas-vindas, boa noite.
Giovana, que bom você estar aqui, Gil. Ei, Aline, Conexão Total, seja bem-vinda. Ei, Giovana, que bom você estar aqui. Giovana, nós estamos tipo assim, irmãos de outras eras e conectando ali pelo WhatsApp toda hora. Seja bem-vinda, querida. Também não está na formação ainda, Giovana, mas é muito bem-vinda. Bora lá. Então, quem era depois de Carla? Acho que é você, Karen. E sou eu. Ei, querida, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa noite, pessoal, né? Eu acho que por uma semana ainda consumindo todo o conteúdo do curso em si, né? Muitas dúvidas, mas eu acredito que a maioria, conforme a gente vai assistindo às aulas, elas vão sendo sanadas, né? Pelo menos já está acontecendo isso comigo. Então, às vezes a gente anota, assiste a aula, anota a dúvida, e daí no próximo vídeo já vem a resposta para aquela dúvida. Essa questão aí que você, quando você começou e falou assim, né, do ponto zero, tira o nome, tira a forma, que o que vem de verdade. No meu caso, veio um desespero. Porque assim, é zero e ao mesmo tempo é libertador, né? Então é um misto das duas possibilidades, vamos colocar assim. E eu acho isso bacana. Olá, Tô te não sei ouvindo, se caiu a minha internet. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Então, assim, em relação a essa minha primeira aula de tira dúvidas, então, assim, todas as minhas dúvidas no decorrer já foram sanadas, então é mais um oi de apresentação, de estou aqui, estou gostando, tá valendo a pena, Que bom. e espero que nas próximas a gente consiga colocar mais dúvidas aí e para me ajudar no curso. Obrigada, Flávia, de Seja verdade. bem-vinda mais uma vez, em nome de toda a equipe Bioconstelar, da nossa família. Foi Obrigada. bom ter o contato com você ali pré-inscrição. Você me deu um feedback que eu faço questão de fazer isso. Até quando eu faço lançamentos, que faço muitas vendas, eu faço no um a um. Eu quero ouvir, eu quero saber quem está chegando. Eu não gosto dessa história que chegou um tanto de número, não sei nem o nome. Eu sei o nome de Bacana. todas as pessoas. Se eu bater o nome lá nas 250 pessoas e pegar essa pessoa, eu sei a história dela. Então eu gosto de, porque aqui eu falo família, pode ficar parecendo meio assim, sei lá, antiquado, não, mas é. A gente forma uma egrégora muito forte. E eu gosto de ter Sim. esse contato pessoal com vocês, então fiquei muito feliz. Só Pode falar, querida. Eu acho que isso daí é fantástico. Foi um diferencial que me fez ingressar no curso. Essa questão do individual, do pessoalmente, para mim fez total diferença. Só aproveitando a oportunidade, eu tenho uma dificuldade, acho que eu vou colocar aqui. Tenho uma dificuldade de sair do script. Por exemplo, na hora de fazer as regrinhas, né? De fazer as falas, né, de força na hora que a gente está fazendo a leitura. Como é que a gente consegue? Não sei se existe alguma receitinha para a gente conseguir deixar fluir essas falas, né, na hora de fazer o atendimento. Não sei se no decorrer eu estou na parte da aula da neurociência, mas eu não sei nas próximas se virão essa resposta, mas eu não sei se existem falas já prontas que a gente pode usar na hora do atendimento. Então, a fala pronta ela não existe porque ela surge durante o atendimento. Então, deixa eu pegar aqui, porque eu já sei que tem gente que também que teve essa dúvida. Aqui está um exemplo de atendimento. Então, essa letra D aqui está representando a mãe, tá? Que está Uhum. no quarto de casal, vinculado à falta de cuidado, vinculado à falta de cuidado. Então, a mãe está no quarto de casal vinculada à falta de cuidado. Só que esse quarto de casal é de um outro apartamento que não é igual aos outros. E essa mãe, vinculada à falta de cuidado, que está no quarto de casal de um dos apartamentos, olha para o pai, que está
vinculado ao desconexo que está no quarto, no meu quarto da Viçosa. Essa é uma prática que eu fiz nas aulas do YouTube, que eu me atendo em todas elas. Então, aonde é que está a frase de força? A frase de força é a gente repetir literalmente o que está expresso no campo. Então, Tá. por favor, Flávio, cliente, porque esse aqui eu era o próprio cliente, repita para mim. Mãe, você está vinculada a minha sensação de falta de cuidado, posicionada no quarto de casal do apartamento da Viçosa, olhando para o meu pai, eles são separados, tá? Olhando para o meu pai, que está vinculado à desconexão no meu próprio quarto da Viçosa. Só eu falar isso aqui agora com você, caiu Já 500, caiu uma vez. 500. Porque é uma sensação vinculada a um elemento, a um cômodo específico, que não estão no mesmo endereço. Pronto, essa é a frase de força. Aí chega o cliente e fala assim: nossa, meu pai, realmente eu não consegui cumprir as expectativas que ele colocou sobre mim e eu me sinto mal com isso. Frase de força. Na hora que o cliente parar e respirar, você fala: repete para mim. Visualiza seu pai e fala: pai, eu não consegui cumprir as expectativas que o senhor colocou sobre mim. Repete literalmente o que o cliente trouxe naquele momento. Não é sua percepção, não é, nossa, então se ele está falando isso, ele tem que amar mais o pai dele. Fala: pai, eu te honro porque você me deu a vida. Não, não inventa não. Não traz coisa de fora. A frase, ela é mágica quando a gente repete o que o cliente traz, nas nuances do atendimento. E às vezes o cliente fala da boca para fora, não percebe, quando você traz a frase, ele fala: como é que você sabe? Eu falo: você acabou de falar. Eu falo com o cliente, inclusive, eu falo: eu não sei não, você que falou. Aí eu falei. Você que me disse. Exatamente. Então aí a mágica, Flávio, como é que você trouxe essa frase de mágica? O cliente que traz, ou em movimentos corporais, ou numa respiração ofegante. Ai, pai. Fala: pai, eu me sinto cansado quando eu estou na sua presença. Uma interpretação, o método é como se fosse um treinamento de interpretação da vida que se manifesta em tudo. Na gente, no cliente. Porque quando a gente chega naquele lugar do desespero de não ter posse da vida, de tudo ser vazio, a gente começa a sentir que a vida que está em você, está em mim, está na planta, está na mesa, está em tudo. Então a gente se torna uma pessoa que consegue ler essa manifestação da vida em qualquer lugar. No trânsito, dando seta, no comprar pão, no cliente que suspira. Aí as frases surgem, mas não é do nada. E nem do meu acúmulo de conhecimento, nem da minha expertise. Não, é da minha presença naquele momento, esvaziado, sem posse do conhecimento. Por isso que a mente fica, às vezes, em desespero. O que eu vou agarrar? O que eu vou fazer? Cadê o script? E aí a gente acaba, às vezes, ficando assim, meio... Nossa, mas não tem nada para mim me segurar? Karen, você tá por aí? Parece que a internet dela travou. Então a gente acaba falando a frase, parecendo que é mágica, mas não, ela tá ali, expressa, presente. É algo que tá na nossa cara. Só que se a gente fica querendo explicar, dar sugestão, a gente deixa ela passar e a gente perde o bonde. Então é exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Parece que Karen caiu mesmo. Mas percebem essa questão da frase? Para muita gente a frase é muito difícil porque ela não é pronta. Mas cadê? E a cartinha? A cartinha é um complemento. A cartinha não é a frase. A cartinha é um complemento que você pode trazer para que o cliente veja mais informação no campo dele. Tá? Então cuidado com as cartinhas para não virar a cartinha a frase. Não é isso. São coisas diferentes. Cara, você caiu, eu tava super empolgado, tava no clímax, menino.
Opa, Não, minha internet tá horrível. eu não tenho Perdão. potencial de desculpar, tá tudo certo. Eu tava falando o seguinte, é que quando a gente solta a posse do conhecimento e entra naquela esfera até um pouco de desespero, porque a mente quer ter o script, quer ter o que que eu faço agora. Se a gente solta essa rédea, a gente fica na presença de observar as nuances do atendimento e trazer as frases que se manifestam ali naquele momento, só naquele momento. Que o cliente, às vezes, tão tribulado que ele está, ele nem vê que ele está expressando aquilo. E você traz, ele fala, uai, é isso. Então, aquele desespero que você sentiu é a mente querendo um script da vida. A vida não tem script. A vida não se explica. Mas a nosso racional, a gente foi treinado desde criança a decorar, explicar e fazer conexões de sinapses. Só que a sinapse é o último caminho do que sustenta a vida. Antes é algo super inexplicável que está antes do meu nascimento. Não tem sinapse para isso. Depois sinapses foram geradas, mas depois não foram utilizadas mais e ficam num inconsciente, guardado no quarto da bagunça lá. Volta e meia uma emoção conecta a sinapse de novo, a gente sente aquilo e nem sabe por quê. E o último da sinapse é o consciente, que é ínfimo em relação a explicar qualquer coisa. Então, quando a gente abre mão dessa explicação e a gente se joga nesse mundo inexplicável, a gente consegue ter presença para fazer a frase naquele momento do que o cliente está trazendo e não do que eu pré-aprendi e acumulei lendo um livro ou vendo aula do Flávio. Não tem isso. Por isso que a frase parece mágica. Porque ela é fora de um padrão, de um script. A gente é meio contraditório, né? Eu falo assim que às vezes a gente fica perdido no script porque a gente aprendeu, né, a ter essas regrinhas de seguir um protocolo, mas também outra coisa que me chamou a atenção no curso no método foi realmente isso, essa liberdade da gente conseguir fazer, né, com que a outra pessoa traga as respostas que ela já sabe, de certa forma, né? Então, isso também me fez tomar essa decisão com mais firmeza, com mais propriedade. E por mais que seja contrário uma coisa a outra, também é uma coisa que me faz seguir tranquila, que eu sei que vai fluir. Conforme as pessoas elas vão trazendo, vai fluir. Mas enquanto eu não fiz nenhum atendimento ainda, então eu não sei como é que vai acontecer, né? Então, vou deixar rolar para ver como é que vai ser. Existe um script muito bem estabelecido na aplicação do método. Você já deve ter chegado lá para ver, que é primeiro desenha os Sim, ambientes, coloca as âncoras, depois faz as sim, frases exatamente do que está expresso, igual eu dei exemplo aqui, e depois a visualização. Flávio, visualiza sua mãe no quarto do casal, vinculado à falta de cuidado. Visualiza, olhando para o seu pai, que está no seu quarto, vinculado à desconexão. Aí a visualização. São duas ferramentas poderosas para a gente sim. se apropriar daquele momento. Esse script e o que falar no final, o que não fazer, como não fazer atendimento, tudo isso é o script. Só que esse script leva a gente a um outro tipo de script, que é se libertar da gente ter o caminho para o cliente, Controle. o controle, Uhum. que é a hora que dá o Controle. desespero, lá naquela Sim, aula. E a gente aprende aqui no exatamente. método realmente a ficar de boa, ficar de bem com a falta de controle durante o atendimento, porque a gente sabe que a gente está entregando para o cliente algo que é muito mais importante do que eu controlar a transformação do cliente. Se eu controlo a Exatamente. transformação do cliente, acontece uma codependência terapêutica e eu acabo levando o peso nas costas da responsabilidade de transformar o mundo, porque o cliente representa o mundo. Então, se eu levo nas costas a responsabilidade de transformar o mundo, é muito pesado. Então, eu começo a olhar na rua e falo: aquele cara podia estar não sei o quê, o outro não deu seta,
E aquele ali podia não estar dormindo na rua. Gente, tudo é legítimo. O que a gente tem que fazer é dar exemplo da nossa própria vida. E exemplo não é Uhum. ficar bem toda hora, não, zen, não, despertado, não. É lidar com os desafios, honrando cada passo da nossa vida para conseguir honrar o passo do cliente e não ficar impondo para ele o meu ponto de vista, meu conhecimento acumulado, minha sugestão. É claro que na parte técnica de campos eletromagnéticos, geobiologia, arquitetura, tem a parte técnica que é nossa responsabilidade. Dimensionamento, o cliente não sabe a altura que tem que ficar o vaso sanitário do chão, e nem da parede, e nem no box, porque isso aí é parte Sim, técnica. Agora, a parte terapêutica, voltamos à ponta do iceberg, base do iceberg e oceano, inexplicável. Só o cliente pode acessar. E mesmo ele acessando, ele não tem explicação. Como eu vou explicar? Não, não vamos explicar. Tem como, Não tem como. tá certo. Tá? Então você vai perceber que é tudo muito fluido, deixa fluir o atendimento, é muito suave. Hora menos hora você vai estar soltando umas frases e você fala: Nossa, eu falei aquilo? Que isso? Você vai, Sim, tá? obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. E chegando lá na aula do Obrigada. Quem Sou Eu, na percepção da ilusão do eu e da totalidade, me chama depois lá no WhatsApp ou então no grupo que eu quero ver seu feedback, tá? Combinado. Obrigada. Obrigado, seja bem-vinda. Quem era depois de Karen? Gente, ei Adriana, Os- seja bem-vinda. Desculpa interromper quem falou. Ei Adriana, boa noite, querida. Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Minhas boas-vindas. Gente, vamos tirar outra fotinha? Já tá enchendo mais a sala para não ficar tendo que recortar no Canva fotinha de todo mundo? Pode ser? Sorrisão bonito pra gente aparecer lá em Londres. Então vamos. Nas Maldivas. Ó, quem pode ligar aí? Aline, você pode ligar sua câmera. Giovana, se puder. Patrícia falou que não tá conseguindo. Ah, isso, maravilha. Deixa eu ver, Giovana, se não conseguir, não tem problema. Então vamos nessa. Aquele sorrisão bacana, bonito. Mais uma vez, olhando para a câmera. Eita. Show. Maravilha. Beleza. Então, desculpa, eu interrompi quem ia falar e acabei fazendo fotinha A mais uma. Raquel, acho que é agora. eu tô na dúvida se sou eu ou a Vânia, mas eu acho que sou eu antes, né? Fanny chegou depois. Isso. Tá, então vamos lá, né? Bem. Adoro conversar com você sabe, né? Lá vem eu com minhas. Eu até escrevi lá no formulário, né? Minha dúvida é exatamente todas essas que trouxeram aqui hoje juntas. Parece que a gente está. Parece não, né? Tá todo mundo no mesmo. A energia tá muito igual. Sim, verdade. Então, Flávio, o que que eu tenho percebido? Quando a gente trabalha o campo da outra pessoa, assim como a gente faz uma constelação tradicional, né? Que a gente entra a gente entra no campo do cliente. Eu não tenho como não estar fora, né? Porque essa minha presença, essa qualidade de presença, me faz estar dentro daquele trabalho. E o que eu percebo da diferença da outra, da constelação tradicional é realmente isso. Eu não preciso interferir, eu não preciso me colocar, né? Eu posso só orientar aquilo. É isso que eu imagino, é isso que eu entendo que é o método. Acontece que eu fiz semana passada com uma pessoa que eu estou fazendo o projeto da empresa dele. E um cara ligado a mil, né? Nem sei não, a mil e é, ele pensa tanto, o cara, ele não para, a cabeça dele não para. Então, cada hora ele quer uma coisa, cada hora ele quer de um jeito. Ah, porque eu pensei isso e tal. Durante o projeto, ele compra 3 máquinas, porque ele já está imaginando que a empresa dele vai crescer tanto e ele vai precisar daquelas. Ai, não, eu precisei parar ele.
né? Aí eu ofereci, falei assim, olha, eu tenho um método aqui, vamos olhar como é que você quer essa sua empresa? E sugeri a ele fazer e ele topou. E aí ele falou assim, essas coisas não funcionam muito comigo, eu vou nesses encontros, o povo chora, o povo arrepia, eu não sinto nada. Eu nunca sinto nada. Falei, tá bom, não tem problema. A partir do momento que você me fala alguma coisa, você já está sentindo. Você pode não sentir como os outros, mas sentir você sente, né? Fui colocando para ele algumas coisas. E durante o negócio já estava pronto com todas as âncoras. Então, uma das frases de força foi essa dele não sentir nada, porque ele repetia muitas vezes, né? Então eu fui usando isso com ele, né? Eu não sinto, mas eu tô te vendo. Isso. Né? Apesar de eu não sentir, eu estou vendo que está acontecendo isso. Eu não Perfeito. estou sentindo, mas eu estou vendo. Ótimo. E de repente a mulher dele começou a entrar. Ela entrou, ele não parava de falar em outra coisa. E a vida dele era para satisfazer a mulher. A empresa grande era para a mulher parar de trabalhar. A empresa grande, ele estava longe da mulher porque ele precisava fazer aquela empresa grande para ela e para os filhos. Então, eu senti a necessidade de entrar com a mulher. Isso é muito tênue, né? Essa diferença entre participa ou não participa, dê a sua, a sua sensação está ali ou não está ali. E realmente me veio uma insegurança. Eu fiz, porque me deixei levar mesmo, né? Porque de outra experiência que eu tive, que depois eu vou te falar, que me veio essa coragem, vamos dizer, de entrar com a mulher dele. Eu peguei outra âncora, pus um número nela, uma letra, não lembro mais o que que era, e falei assim: põe essa âncora aqui agora, no meio do processo todo. Aí eu já dei ele sabendo que era a mulher dele. E aí ele foi e pôs ela, ela do lado dele, ele para cima e ela um pouco para baixo. E entre ele, né, ela estava no meio dele e da confusão, que é uma âncora que ele. As âncoras eu fui fazendo à medida que a gente conversava. Que eu falei, o que que você espera da empresa e tal, tal, e teve várias palavras, mas eu fui selecionando, escrevi todas, mas a gente sente, por isso que eu tô te falando, a gente participa, né? Porque eu tô ali no campo dele. E de alguma forma, aquelas palavras me chamaram mais a atenção. Que eu não consigo explicar. Por que que você escolheu em 8 palavras 3 ou 4? Porque elas me chamaram mais atenção. Talvez pela forma dele falar, ou da intensidade. Nem eu mesmo sei te explicar, para te falar a verdade. Mas foram aquelas palavras e a confusão estava lá. A mulher dele estava entre a confusão dele e ele. Eu realmente não fiquei insegura se eu deveria ter colocado, mas eu coloquei. E, e aí ele falou quando ele falou isso, eu estou fazendo isso tudo para que a minha mulher parasse de trabalhar e ficasse em casa. A minha vontade foi de perguntar para ele: vocês já tiveram essa conversa? É um desejo da sua mulher parar de trabalhar e ficar em casa? Aí eu não fiz a pergunta. Eu não fiz. Porque aí eu achei que eu estava entrando, mas eu tive muita vontade de fazer. Então aí é outra dúvida. Deveria ter feito? E a outra coisa que me veio foi assim, pedir para ele: e se a gente chegar a sua mulher aqui na sua altura, como que fica? Também não consegui fazer. Porque eu tenho um pouco desse problema que a Karen trouxe aí sobre as regras. Sabe, eu sou uma pessoa assim, quando você fala comigo, olha, não pode fazer isso, eu nunca quero fazer aquilo, e critico quem faz, né? Ou isso sou eu lá antes.
eu tenho mudado bastante a respeito disso, entendido algumas coisas, mas é uma característica minha, aquela pessoa que não fazia nada de errado, que não saía das regras, aquela criança que sempre obedecia todo mundo, não queria fazer aquilo, mas acabava fazendo. Então, isso para mim é uma coisa que é interessante mudar, né? Me libertar disso e poder fazer mais. Isso já mudou muito na minha vida, mas fica isso no método, porque o medo de prejudicar alguém, de eu estar fazendo alguma coisa que não vá dar resultado, enfim, aquele monte de neura que vem na cabeça da gente. E não sei, terminou o processo, eu não fiz isso. Eu não fiz a pergunta se a mulher dele quer e não fiz a sugestão de chegar a mulher perto dele, mas eu senti essa vontade de fazer. Eu queria ouvir você. E por que que eu tô falando essa coisa de eu entrar no campo? Eu fiz um trabalho com a minha filha num momento muito difícil dela e não deu outra, papai e mamãe. Como que a mãe faz o Feng Shui sistêmico da filha? E assim, e veio a frase que eu tinha que fazer, e naquele momento eu consegui não ser a mãe e mandar ela falar aquela frase que eu, mãe, jamais pediria a ela para fazer. Então, é isso, sabe? Eu estava no campo, eu entro no campo do cliente. Quem- Adriana que Tem alguém que está vivendo igual eu aí, pelo visto. rachou de rir ali. Mas vamos lá, vou começar aqui, tá? Tá. Você não é mãe, eu não sou Flávio, eu não sou homem, você não é mulher. Tudo, nada é Samambaia, como é que é a plantinha? Samambaia, tal, você. Ai, meu Deus. Exatamente o que Karen trouxe no começo. O que que é? Quem que é? Quem sou eu? Quando a gente se liberta da posse do personagem, olha que louco, a posse do personagem, porque a gente não tem esse personagem. A gente se apodera dos personagens. Quando a gente se liberta disso, a gente não é que a gente entrou no campo do cliente, não. A gente é também o campo do cliente. Porque lá nos outros métodos, a gente pode, não é pejorativo não, a gente pode se esconder atrás do script, a gente pode se esconder atrás do cargo, a gente pode se esconder atrás da expertise. Isso faz o quê? Um distanciamento, é lógico. Porque eu passo a não ser mais também o campo do cliente. Sem ser mãe, sem ser Flávio, sem ser nada. Sendo nada, a gente é tudo. Então, quando você fala eu entro no campo do cliente, você não entra no campo do cliente, você também é o campo do cliente. Agora, quando você entra no campo do cliente, você está entrando como Raquel. Aí você vai ter as suas sugestões de dores que a Raquel carrega. As suas sugestões da mulher que pergunta: peraí, eu não quero isso não, como é que você está me entregando? Da mulher que quer ficar lado a lado, não quer ficar abaixo. Porque o papel ele é multidimensional. Se você me falasse que é abaixo ou em cima, eu ia falar, não sei. Então, vamos lá. Isso aqui é um papo avançado, tá, gente? Quem tá chegando agora aqui, vai com calma. Mas eu e Raquel, a gente já tem esses papos avançados há tempos. O que que acontece? Quando a gente está em presença ali, sem o cargo, sem a classificação, a gente não consegue
dar esse tipo de sugestão porque a gente se isenta do que é o meu pré-conhecimento, as minhas próprias vivências. A sugestão é, eu tive um insight, eu percebi. Então, como que a gente faz para inserir uma âncora dessa no campo? Assim, sabe? A gente fala assim, olha, você sente que a gente pode inserir mais uma âncora no campo? A gente pergunta. Aí o cliente fala, ah, sim, eu sinto. Então eu vou colocar mais uma âncora oculta, pode ser? Pode. Uma vez a âncora colocada, toda a autonomia está entregando para o seu cliente. Aonde ele colocar, do jeito que ele colocar, o que ele quiser falar. Nesse momento nós vamos fazer o exercício de isenção. De voltar para não classificação, não Raquel, não ação. Lembra o Shang Tzu? Não ação. Nós não vamos agir. A não ação é uma ação poderosíssima. Igual você falou com ele. Eu vejo, mas não entendo. Isso é uma não ação. Porque você poderia falar, você sente sim. Claro que você sente. Igual você falou no começo. Você sugestionou ele. Você falou, você sente, mas você sente de forma diferente. Ué, não, ele falou que não sente. Como é que você está trazendo que ele sente, só que de forma diferente? Não. A não ação é a frase que você pediu para ele repetir. Que é, eu vejo, mas não sinto. Aí ele repetiu. Maravilha, você entregou para ele essa oportunidade de ele submergir naquilo que ele traz. Lá dentro ele pode estar se auto-sabotando, mas a afirmação que ele faz leva ele para dentro dele. É isso que a gente faz com o medo. Então esse ponto é essencial. Teve uma outra coisa que você falou que eu queria trazer também, que era... Sua filha. Como eu disse no começo, você chegou no vazio. Você falou uma frase que não é a mãe que fala. É a frase que está no campo. Que se fosse a mãe, se tomou posse dessa figura mãe, não ia rolar. Não falaria. Não falaria. Então esse é o estado. Esse é o lugar que a gente tem que transitar para estar isento. E isso começa com a gente. A isenção de querer explicar, de querer ser o que a gente não é, de não nos legitimarmos como somos, em tudo, até nos preconceitos. E quando a gente legitima isso, a gente está a um passo da libertação dele mesmo. Agora, quando a gente fica remoendo, não, a gente está preso naquilo. Sim. Então, isso é um ponto essencial E na o postura. Flávio travou. Eu travei? Não. Travei, tô aqui. Ai, meu Deus. Gente do céu, me acorde. Ra- Raquel, eu ri muito de você ter o seu jeitinho de falar, é muito engraçado. Porque você é da onde? Você é mineira, né? Eu adoro sotaque mineiro. Eu sou de Sim. Resende, do Rio, mas eu tô na Argentina, eu moro na Argentina. Ah, tá. Muito legal. Eu adorei sua pergunta. Gente do céu, voltei, né? Eu tô aqui. Ah, voltou. Ave Maria, eu não posso perder isso não. Esse show, esse banquete. De jeito nenhum. Deu pra pegar o feeling, Raquel? Sim, claro. Foi ótimo. Pois é, então, eu tô doido pra gente fazer o seminário de novo em setembro. Eu vou fazer a mesma coisa, mesma apresentação. Esse dia eu tava pensando, vou mudar, vou nada, vou fazer igualzinho. E vai acontecer tudo diferente. Vai acontecer tudo diferente. Que as pessoas já são diferentes, mesmo que sejam as mesmas, né? Exatamente, exatamente. E foi incrível a mudança da minha filha. No dia seguinte, ela já estava diferente. Foi muito instantâneo o que aconteceu com ela. Maravilha.
Que bom. Mas foi ótimo, foi muito esclarecedor o que você disse aí. Tá bom, Raquel. Sempre traga suas Muito dúvidas. obrigada. Se você não vier, eu vou lá te chamar lá. Ô, Raquel, cadê você? Traga aquelas dúvidas profundas. Porque esses papos me estimulam. Claro, o papo da mecânica ali, de como que faz os ambientes, as âncoras também, mas esse aí é o que eu gosto de transitar aí nesse lugar. Ótimo, que bom. Obrigado, querida. Grata aí. Vamos lá. E, Acho que agora galeria. sou eu. Olha, tem gente. Ei, Vânia, só um minutinho. Maria Cláudia, boa noite, Maria Cláudia, seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda. Bom demais vocês aqui com a gente. Olha, a turma só tá crescendo. Cada hora que chega a gente, nós temos que tirar fotinha. Então vamos lá, aquele sorriso de novo, rapidão dessa vez. Se quiser ligar a câmera aí, Maria Cláudia. Aí, ligou, show! Nossa, tá com a cara boa, hein, menino? Tô gostando de ver isso aí. Eliane também, se quiser ligar. Giovana, mais uma vez o chamado. Um, dois e. Sorrisão, bonito, olhando pra câmera. Show, maravilha. Isso aí. Importante esse registro. Olha, ligou. Quem que ligou aqui com a gente? Ah, menina, foi a Eliane, eu acho. Tá, vamos lá. Vânia, desculpa, querida. Vem comigo. Imagina. Flávio, eu estou na dúvida de aplicar o método em grupo presencial, que a gente chegou a falar sobre isso. Uhum. Como é que faz? Coloca um tema específico e tem os participantes, ou uma pessoa traz uma questão e aí as outras participam, Tem os dois movimentos, certo? tá? Um movimento é todos vão trabalhar a mesma questão. Ou cada um trabalha a sua questão no grupo inteiro ao mesmo tempo. Como é que. Hum, Ou uma pessoa traz a questão e a gente atende essa pessoa com o grupo sendo as âncoras. entendi. Então trouxe três Três perspectivas. coisas. Hum, Como é que desenha os ambientes no campo? Ou com a fita crepe, ou com giz de cera, ou com giz branco, ou com barbante. sim, isso daí no método, na aula eu vi direitinho. Ou nem precisa, coloca um papelzinho e você imagina que em volta daquele papelzinho tem uma área de atuação do papel que é o ambiente, tá? Quando todas as pessoas forem ser atendidas simultaneamente, a gente pega para cada um escrever a sua questão num papelzinho, dobra esse papelzinho e coloca no campo. E aí, a partir dessa pessoa colocar o papelzinho no campo, ela vai estar relacionada com a questão das outras pessoas e dos ambientes também. Então, atendimento coletivo com todo mundo sendo atendido. Depois eu posso pedir para cada uma das pessoas visitar cada um dos papéis. Então ela vai visitar a questão da outra pessoa, vai visitar a outra questão, vai sentir, pode colocar em cima do papel o que, que ela sentiu. Pode pegar o papel e ver, eu senti um conforto olhando para esse papel. Na hora que ela olha o papel é figura da mãe, mas nem foi ela que colocou. Ela está visitando a questão de outras pessoas que é inerente à vida que se manifesta e quando ela entra em contato com aquele papel naquele ambiente, ela tem a percepção dela. Então é um atendimento Entendi. coletivo que todo mundo está sendo atendido e que pode inclusive trazer os arquétipos sendo colocados em cada papel, ou a pessoa colocar os arquétipos no campo, ou uma pessoa, cada pessoa escolhe um número e essa pessoa coloca o arquétipo em um dos ambientes. Então, se são 8 pessoas, cada um tem um número e ela que traz os arquétipos para os ambientes. Isso vai fazer sentido para todas as pessoas que estão ali, porque o método ele vamos dizer assim, ele é infinito. Acontece que mudando o papel, mudando a cor, mudando o ambiente, a percepção da pessoa é a mesma porque é ela que vê, ela que olha e ela que sente. Ah, mas eu que botei o papel da prosperidade, você está sentindo ele? Tá, mas eu estou sentindo a partir da minha vivência. Então a gente fez lá no seminário uma prática que foi atendimento com sapatos. Cada um pegou seus sapatos, a gente dividiu o campo com fita crepe,
Cada um tirou os sapatos, botou seus sapatos direcionados, apontados Hum, para algum lugar, com uma âncораzinha pregada no sapato, que não lembro se era questão, se era uma aspiração, mas era um papelzinho. Depois cada um visitou os sapatos das outras pessoas, uhum. percebeu, olha, o meu sapato com a minha questão tá lá, apontada para lá, eu tô nesse aqui sentindo isso apontando para lá. Aí olhava a questão que estava no papelzinho, percebia, aí depois trazia elementos, foi incrível. O sapato fazia a vez da seta, né? Então, Exatamente. ai, que E aí legal, bem depois cada um dinâmico. ia em cima dos sapatos e aleatoriamente você podia ir para um sapato que você queria, depois você olhava para quem estava atrás de você, sentia como é que estava o campo, com as pessoas cada um em cima dos sapatos, pegava o papelzinho, lia o papelzinho em voz alta, foi sem script, não lembro direito, mas foi muito potente. Então é todo mundo sendo atendido ao mesmo tempo. Ô, Flávio, foi para lá de potente. Não Aqui, foi? só para te lembrar, você mandou a gente pular duas pessoas. Então, eu não manuseava o meu sapato, eu manuseava o sapato de outra pessoa. Ah, é E mesmo. era incrível porque a pessoa que manuseou o meu sapato me deu todas as minhas respostas. Parecia que ela Ai, estava que me lendo, bárbaro, parecia que ela sabia quem eu era. que bárbaro. A gente só fica rindo olha lá. É, a gente fica louco lá. Que legal, O tá mais ótimo. interessante é porque toda a prática, O tanto Flávio travou, eu que travei. de novo eu travei. Oh, meu Deus. Ai, eu tô aqui, Ele gente. travou de novo, mas ele vai Ai, voltar. a mim, Eu tô aqui, não travei não. Ai, eita. Aí voltou. a grande questão das aulas do YouTube e também do seminário é que eu não monto um script para as aulas. Então eu não sei qual que era o script, eu não lembro. Bom que você lembrou, Raquel. Porque a coisa surge ali no momento. Eu gosto Entendi. disso demais. E sempre levanto essa questão porque a coisa surge com o grupo. Então agora que você me falou, isso mesmo foi. A gente trabalhou com o sapato de duas pessoas que estavam no nosso lado, né? E foi sensacional. Mudaria se fosse uma pessoa que estava do nosso lado, ou se fosse cinco pessoas que estivessem do nosso lado, ou se o nosso sapato fosse colocado de forma diferente? Não, porque a percepção Hum. é a mesma. Porque sai daqui para fora. Ah, mas o sapato ia ser menor. Você ia ver em outra perspectiva a mesma coisa. Olha que louco. Então, essa é uma possibilidade, Vânia. A outra possibilidade é eu atendendo uma pessoa. Então, Vânia, eu vou te atender, tá? Fica aqui do meu lado. Vamos lá. Escolhe uma pessoa. Primeiro pega um papelzinho que vai ser a sua questão. Ou de forma oculta. Vânia, pega esse papelzinho aqui, ó, e coloca no campo. Eu já sei que é a questão. Aí você vai lá e coloca. Agora escolhe uma pessoa para representar seu papelzinho. Posiciona essa pessoa em cima do papelzinho de acordo com a seta. Aí você bota a pessoa lá, olhando para onde que está a seta, naquele ambiente. E assim vai da mesma maneira. Muito cuidado na hora de pedir para as pessoas que estão representando o papelzinho falarem o que elas estão sentindo, porque você se isenta de ser a pessoa que conduz o olhar do campo e as pessoas do campo que começam a conduzir o olhar do cliente. Eu não gosto muito disso, porque você tira do cliente a responsabilidade de ele olhar para o campo. Porque as pessoas já estão falando, então ele não precisa de ficar olhando para o campo e percebendo. Ele vai perceber o que as pessoas trazem. E as pessoas podem começar a trazer coisas que elas acham bonitinha, que elas vão cuidar do cliente. Ah, não, eu sinto tanto apreço, eu vou cuidar dele. Então, olha aqui, eu acho que você deve. Então, tem que ficar muito ligado nisso. Eu prefiro que posicione as pessoas e não peçam para elas falarem o que elas sentem. Quando Ah, ele- só a posição e a seta. E aí o que a pessoa que está sendo constelada, digamos assim, é que vai falar a sensação dela ao ver a outra pessoa. a Mas outra aí a pessoa pessoa que naquele campo. representa, principalmente quem já foi em constelação tradicional, quer falar. Aí eu lembro que lá no seminário eu falei, não, vai falar agora não. Aí teve a Dora falou assim, ué, que isso, não vai deixar eu falar? Eu falei, não, não vou não. Vai ser tudo tranquilo, eu te amo do mesmo jeito. Aí Mas eu entendi.
Mas aí depois eu deixei falar, né? Depois eu abri para as pessoas falarem, né? A Erika também estava lá, lembra disso. Depois a gente abriu para as pessoas falarem, mas tem que ficar muito ligado. Aí nessa hora, você que está conduzindo, você tem que ficar muito atento será que a pessoa está falando a sugestão dela? Ou o que ela está sentindo? Entendi. Quando ela fala só o que ela está sentindo, é abstrato. Quando ela começa a dar sugestões objetivas, construir caminhos mentais, você fala, não, 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 pode parar. Por favor, numa maior Tá, generosidade e carinho. Não, não fala tá. não, tá tudo bem. Mas quando ela começa a trazer só sensações subjetivas, sutis, aí tudo bem. Mas quando ela começa a falar, não, é porque. é, aí, aí já é a pessoa deduzindo, sugestionando. Entendi. Tá? Esse é uma segunda maneira. A terceira maneira, que eu fiz inclusive lá no seminário, a Raquel estava lá, não estava, Raquel, no seminário de Feng Shui, no Tiradentes, que foi a seguinte: todo mundo é atendido ao mesmo tempo a partir de uma questão. Naquele momento eu colocava a questão sendo os arquétipos do Baguá. Então, vamos lá. Todo mundo vai trabalhar agora a questão da prosperidade, que é um dos arquétipos do Baguá. Quem quer representar a Uhum. prosperidade? Fica daquele lado de lá. Aí uma porção de gente vai para. Ou então, quem quer representar a prosperidade se posiciona nos ambientes. Aí vai as prosperidades se posicionando nos ambientes. Quem quer representar a humanidade ou a questão da prosperidade, que trava a prosperidade, se posiciona nos ambientes. Então vão ter gente se posicionando no ambiente que representam a trava da prosperidade, ou a humanidade, ou qualquer outra coisa que seja, e as outras pessoas representando a prosperidade também se colocando nos ambientes. Elas se interagem entre si. Aí eu falo depois, Entendi. quem está representando a prosperidade fala assim, eu represento a prosperidade. Só de você estar do lado representando a trava da prosperidade, a outra pessoa falando isso, e você naquele ambiente específico, você já tem uma percepção do campo. Do que é prosperidade para você, do que é a trava da prosperidade para você, ou do que é humanidade, ou do que é harmonia, ou do que é responsabilidade da própria prosperidade, e assim por diante. Você pode trazer questões diversas. Podem trazer a. Essa eu não vou falar, não. A guerra no mundo. Vamos trazer a guerra no mundo. Então, cada um traz. Quem quer representar a guerra no mundo? Ah, eu quero. Então se posiciona aí nos ambientes. Quem quer representar a paz no mundo? Se posiciona nos ambientes. Cuidado, para não ser altruísta nessa hora. Né? E falar, quem representando a guerra é mal, é um incorreto. Uhum. Não, não tem nada. A vida não erra. Nossa, Flávio, mas tem gente morrendo, tem gente nascendo também. Então, mas não é frieza, não. Isso não é frieza. Isso é legitimidade do movimento. Então, essa é uma outra maneira, que seria a terceira maneira de mais ampla. Sugiro começar atendimentos coletivos, presenciais, com pessoas representando, você atendendo uma pessoa, sem deixar os representantes falarem. A outra Entendi. maneira, que seria uma quarta, é cada um com sua folha de papel na mão, Uhum. com lápis, fala assim, gente, cada um vai vibrar agora uma questão na sua vida. Fecha os olhos, vibrei. Agora pega um papelzinho, mesma coisa que eu faço no YouTube. Pega o Ah, isso que eu papelzinho falo. da letra A, eu já sei que a letra A é a questão, que a letra B é a pessoa. Posiciona nos ambientes. Tá? Pronto, você fez um atendimento coletivo, muito menos exigente para você que é terapeuta. Então, se for um workshop, melhor desse jeito do que trazer uma pessoa para Porque ser. é coletivo, porém individual, né? Isso, Cada um tá, entendi. exatamente. E quando você deu o exemplo da prosperidade e os ambientes são os ambientes do Baguá ou que é posto no lugar, por exemplo, aí é livre. Tanto faz. A gente pode Tá. desenhar no chão ali ambientes da casa, tipo quarto de casal, Ah, quarto tá, de tá, visita, sala, varanda, cozinha. Ambientes tá. que quase toda casa tem, todo mundo vai ter percepção daquilo. Mesmo que se na casa dele não tiver, algum dia ele sabe sentir o que que era a noção de ter um quarto de visita. Tá.
E pode até ser que não ter o quarto de visita tenha um significado muito grande para ele na casa dele. Então, tanto faz. Pode ser o baguá? Pode. Pode ser duas práticas. Um num momento com os ambientes de uma casa, culturalmente que a gente entende que é uma casa na nossa cultura, e outro baguá sistêmico. Ou não, pode ser dinheiro, felicidade, sol, lua. Se for uma galera Sim. que está ali trabalhando num momento com numerologia, pode ser números, depois interpretar os números a partir desses ambientes. Então, o ambiente não é um lugar só material, né? Infinitas possibilidades, né, Flávio? Você não fica- Vai no beabá primeiro para fazer em grupo. Tá. Então, eu sei que você está na mentoria, a gente já está direcionando você para fazer uma aplicação de workshop lá para o pessoal da clínica, nem sei se é esse o contexto, mas se for, Aham, beabá primeiro, tá. tá? O mais simples. Ah, eu não sei Pra me como é que é o beabá. complicar. Assiste umas 3 aulas minhas do YouTube e fala, pode ser por ali. Entendeu? Pega Tá. umas aulas do YouTube lá, vê como é que eu faço e vai nessa. Já determina. Lá na Perfeito. sua casa você determina. A letra A vai ser as pessoas, a letra B vai ser as questões, a letra C vai ser a prosperidade, a letra D a realização e a letra E a missão. Pronto. Já vai com isso pronto, pra você não ficar insegura lá na hora. E já vai mantendo uma egrégora, né? Você vai fazendo uma egrégora, né? Claro que você já está intencionando, você que vai conduzir o Sim, sim, trabalho, sim. então aí já vai com isso pronto, que aí você vai, não se perde na hora do grupo. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Nada. Até segunda, né? Segunda a gente tem sessão, né? Tá bom, vamos lá. Quem era depois de Vânia? Sou eu. Ei, Érica! Boa noite a todos, a Boa todas. noite. Boa noite, querida. Eu não trouxe uma questão, porque eu estou imersa completamente, 100% na mentoria. E com relação ao atendimento, eu não fiz nenhum atendimento ainda, a não ser comigo, Uhum. né? Eu não fiz nem na minha família, nem ninguém, eu não me senti ainda apta, né? Mas comigo eu já fiz algumas vezes e sempre tem insights, assim, incríveis, né? Então, E pensa por bem. isso não trouxe nenhuma questão, não. Se tem insights incríveis com você, pode ter certeza que vai ter insights incríveis com outras pessoas. A aptidão é romper essa linha tênue da será que eu consigo? Pronto. Na hora que você der o start consigo, a aptidão tá aí nesse lugar. Hum. Para treinamento, só falar com a pessoa, estou em treinamento, vamos fazer aqui uma prática? Faz suave, faz tranquilo, não faz aquele atendimento terapêutico, eu vou te atender terapeuticamente, não, nós vamos fazer uma prática. Uhum. Começa a se movimentar nessa linha para que você tenha artifícios de começar a se libertar da sua falta de merecimento de aptidão. Ok. Estou indo lá na mentoria, né? Você percebeu? Sim, sim. Então, vamos trazendo isso à tona. Coisas leves, suavíssimas. Gente que já está bem próxima de você, que você vai poder ficar dando gargalhada durante o atendimento, e ela também. Mas acontecer de um choro, pode chorar junto. E, gente, quantos atendimentos eu pedi para o cliente assim, você espera um minutinho, nossa, eu não aguento não, eu chorava. Pedia para o cliente falar, agora só um minuto e agora eu vou chorar. E chorava. Qual o problema? Uhum, É aquela coisa de estar em presença, uhum, junto com o cliente, se movimentar junto com o cliente. É claro que não é a partir do meu choro que eu falava, não, vamos mudar isso tudo aqui, tira essa âncora dali. Não, não é isso. Mas, por que não? Né? Então, vai tranquilo, vai suave. Vai já certo. falando assim, vamos rir à vontade nesse atendimento, tá? Obrigada, Faz um Fábio. chazinho Obrigada. alegre de alecrim, um trem assim bom. Pouco alecrim, que o alecrim dá uma puxada. É um chamatezinho e vai em frente, tá? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você, querida. Quem era depois de Érica? Fomos todos? Então, olha, temos aqui Eliane, depois Maria Cláudia, tá? Não, pera.
Eliane, Adriana, Maria Cláudia, e aí depois Patrícia e Giovana, que ainda não estão no grupo, tá? Da formação, ok? Então, Eliane, se você tiver alguma questão, algum comentário, ei, que bom te ver aqui ao vivo, ei, viva! Seja bem-vinda na formação, muito feliz com sua Então, presença. boa noite. É a minha primeira participação, né? Está começando aí no treinamento. E assim, estava ouvindo os relatos de vocês e acho que vai ser bem interessante porque eu já trabalho com constelação, né? Familiar, atendimento individual e já participei de alguns workshops com o pessoal aqui da cidade. E eu trabalho com Tamiana também, que é uma terapia com cristais, que é em grupo também, né? E ela também é uma terapia que ela acaba sendo sistêmica, né? Nas colocação dos cristais e tudo. Aí vocês estavam falando ali do calçado, eu já estava imaginando onde que eu ia usar na minha. Então acho que vai ser bem bacana. Com bastante expectativa, sabe? Que bom, querida, que bom que você está aqui, que você se permitiu. O nosso contato foi rápido, você já decidiu rapidamente, falou, eu vou, eu quero. Isso aí, parabéns pela decisão. E vai degustando, né? Como eu te disse, quando você começar, dá uma constância no movimento de fazer as aulas, porque é um processo terapêutico, então é bom dar uma constânciazinha, no seu tempo. Ah, vou dedicar 2 horas semanais, não tem problema. Então, 2 horas semanais toda semana para você não perder o fio da meada, tá? Porque esses papos profundos que a gente falou aqui, de consciência, inconsciência, do nada, do vazio, tudo você vai ver ali dentro da formação, como uma postura para chegar na parte mecânica da aplicação do método. Para quando você chegar na parte mecânica, você ter base. Então é muito importante isso, tá? Qualquer coisa me chama a Renata e clube de alunos. Coloca lá percepções, coloca lá sensações, usa o clube, tá? Beleza, então. Gratidão. Mais uma vez, seja bem-vindo, estou muito feliz com a sua participação aqui. Obrigada. Viva! Quem era depois, então, de Adriana? Quem que eu falei? Ah, Maria Cláudia hoje está stop, então é Adriana. Ah, não, é. Opa, isso. Pera, cadê? Gente, eu caí? Não, é Adriana, é isso, Adriana. Vem comigo, querida. Olá, boa noite, Flávio. Boa noite a todos aqui participando. Boa noite! Como é que você tá? Tudo bem? Bom, quero te dar as boas-vindas também na família Obrigada. Bioconstelar. Você que está chegando agora junto com as meninas, vocês são contemporâneas aí, né, do mesmo time de chegada na formação. E aproveita esse movimento, né, no seu tempo. Quando você começar também, dá essa constância, tá bom? O que você tem de dúvida? O que você tem de percepção? Tem alguma coisa? Traz aí pra gente. Assim, no momento tudo é novo, principalmente essa questão do Feng Shui, né? Acho que é assim que fala, que eu nunca me imaginei estudando nada a respeito. Eu conheci o Bioconstelar, não sei, talvez há cerca de 1 ano ou 2, eu estava fazendo um processo de coaching e comentei, né, durante o processo sobre a minha dificuldade em manter a organização dos ambientes, a ordem na casa e tudo mais. E então a Master Coach que estava me acompanhando, ela me apresentou o Bioconstelar, mas eu confesso que vi assim, algumas postagens no Instagram, gostei, mas não acompanhei. De repente, no Dia da Mulher surgiu, né, aquela aula gratuita e foi uma experiência maravilhosa, gostei muito, fez todo sentido. E agora estou aqui na formação, então tudo é novo. Que bom, que bom. Aproveita essa fase que tudo é novo, é maravilhosa, né? Como a gente estivesse nesse estado da criança, não vítima nem nada, mas no estado da criança de descoberta, né? Aproveita isso, aproveita que é muito bom. E depois a gente vai só galgando, né? Vai só adultecendo dentro dessa postura terapêutica, do próprio método, da própria postura perante a vida, legitimar o que a gente traz para a gente mesmo, né? As decisões que a gente toma. Então, isso aí, vamos junto. Todo mundo tá na mesma barca, querida. Gratidão pelas boas-vindas.
Sei, tá bom. Então, qualquer coisa me chama, conta comigo com Renata lá. Logo, logo a Diana também tá dando suporte para vocês lá no grupo e Rebeca também, tá? A família tá crescendo. Ah, obrigado, viu, Adriana? Tem outra notícia aqui, tem outra novidade aqui. Só um minutinho que depois aqui agora era Patrícia e Giovanni. Mas antes disso, eu queria trazer o seguinte. Raquel tá puxando encontros para vocês conversarem, praticarem. Isso é muito importante. Então vamos interagir, vamos participar. Lá no Telegram, a Raquel já está puxando essa possibilidade dos encontros entre vocês. Não vai ter eu nem Renata, é vocês. Vocês com vocês. Isso é muito importante. Inclusive a gente criar esse network de possivelmente em breve fazer encontros presenciais, mesmo que a gente esteja em cidades diferentes. Sem ser um seminário, o Flávio vai organizar um seminário, não, vamos encontrar, vamos passar 2 dias num hotel, aí vocês me falam, claro, né? Não vai fazer isso escondido. E vamos praticar, vamos para um lugar bonito, vamos pegar um cruzeiro, sei lá, né? Vamos fazer isso de uma oportunidade, um network, de uma comunidade poderosa, de crescimento, de prosperidade. Porque aí a gente sente força para ir mais longe. Então eu estou dando força para a Raquel agora nesse início, a gente vai pensar, articular, ver datas, ver periodicidade desses encontros, além dos encontros de treinamento entre alunos e além das aulas de dúvidas, tá? Então logo logo tem novidade aí, Raquel vai comunicando com vocês, depois eu vou até abrir os grupos de WhatsApp para a Raquel mesmo publicar lá e fazer as chamadas. Parabéns, Raquel, pela decisão. Eu vou chamar agora. Só um momentinho. Na verdade, a Eunice convidou e eu achei muito bom e nós já marcamos nosso encontro, tá? Qual dia e horário? Dia 24, aqui no Brasil, 11 horas da manhã. 20. Lá em Portugal, 3 horas da tarde. Tá. Certo. Quarta-feira que vem. Certo. Eunice está aí? Não é isso, Eunice? Ok. Sim, é isso aí. Aí, Érica, ó, vem com a gente, porque você vai começando a fazer. Todo mundo aqui está precisando treinar. Vamos sim, obrigada pelo convite. E não é só você, todas que te quiserem, né? Parabéns, Eunice. Obrigada, Flávia. Obrigada, viu, pela proatividade. Eu acho que isso faz com que a egrégora da formação e o seu próprio aprendizado seja otimizado. Então, parabéns, viu? Isso aí é muito importante. Eu também era em todos os lugares que eu passava de formação, de curso, eu era assim, não, vamos fazer, posso carregar a pedra de acupuntura? Deixa que eu carrego, eu mesmo ia lá pegava, eu mesmo cavava o buraco. Com o Solano, mesma coisa. Quando eu entrei no escritório do Solano, eu falava, não, deixa que eu faço isso aí, viu? Como é que é? Ô, Solano, vamos fazer isso aqui, vamos lá naquele curso. Então a gente tem que ser, assim, proativo, né? Na medida do que a gente sente, claro. E isso, para mim, já é um grande fator de motivação. Tô de olho no você, hein, Eunice? Tô de olho no você. Forma e vem, forma e vem. Vem pra equipe. Aqui, ó. Então, dia 24, quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, horário de Brasil. Vamos criar esse link, não sei se vocês vão encontrar no Meet, no Zoom, como é que vai ser, pra gente divulgar. Eu vou ajudar vocês a divulgar lá nos grupos de WhatsApp também. Vou abrir isso pra Raquel. Como a Raquel já está mais avançada um pouquinho, vou abrir. E aí Raquel vai sendo essa ponte aí por enquanto, tá? Aqui, ó, a Giovana tá trazendo o trem aqui. Maravilha, show. Então tá, então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Obrigado, Raquel, obrigado, Eunice. Tá, Patrícia. Patrícia, quer trazer algo pra gente? Oi, Flávio. Oi, pessoal. Boa noite. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi na hora que eu entrei, eu cliquei em alguma coisa aí no Zoom e eu não estou conseguindo abrir. Mas, enfim, estou aqui, estou ouvindo tudo, estou escutando. Já aprendi um monte de coisa. Eu também já sou facilitadora de constelação familiar. Deixa eu ver se é isso. Iniciar o vídeo. Ah, olha aí, ó, abriu. Eu te solicitei aqui, falei, vou solicitar o vídeo dela, que aí fica daqui para lá.
Eu já estou te acompanhando há um tempo, né? Tu sabe já, né? Eu acho que já tem aí quase um ano, né? Eu Tem sim. estava pensando hoje assim, nossa, acho que eu já estou acompanhando o Flávio aí já tem quase um ano. Já falei para você da gratidão, né? Eu me sinto muito acolhida aqui, você sempre me acolheu e sempre me ajudou. E na semana passada a gente fez um exercício lá no YouTube da Casa da Criança lá, e aquele último trabalho que você fez, eu fiz ele, né? Eu participei lá ao vivo e eu fiz o trabalho. Mas eu já tinha feito outros com você e quase todos eu faço. E esse me trouxe assim uns insights assim que eu não tinha ainda parado para olhar, não é nem parado para olhar, mas eu não sabia a proporção da dor que eu tinha em mim. E eu venho desde sempre com a questão da casa, né? Eu nunca me senti pertencente a uma casa. Inclusive, eu casei, fiquei 23 anos casada, eu tive uma casa, eu tenho uma casa, mas eu nunca me senti dona dela e nunca me senti nela. E outra coisa que eu senti, assim, quando nós fizemos o último exercício, era as questões da sala e da cozinha, que nunca eu consigo organizar, e a minha sala e a minha cozinha nunca estão arrumadas, nunca. É sempre uma coisa, né? Uma bagunça que eu não consigo colocar no lugar. Isso também me causava muita dor. Né? E aí eu comecei, eu pensando no exercício que eu fiz, né? E aí fui entendendo, e eu acessei a minha infância bem pequenininha, lá nos meus 3, 4 aninhos, e eu lembrei que eu não tinha casa. E eu lembrei que eu morei nesse período, só que eu lembro 3 casas diferentes uma da outra. E eu não ficava nas casas. Então, eu não tinha quarto, eu não tinha casa, eu não tinha um canto meu, eu não tinha um lugar onde eu ficava. E era isso que eu sentia, eu não sentia né, na casa. Eu nunca tive essa casa. Eu só fui ter uma casa quando eu já era maiorzinha. E aí eu fui ter essa casa ali pelos 5, 6 anos, aí nessa fase aí. Só que o que marcou em mim foi essa primeira infância. Porque nessa primeira infância, o que acontecia nessa minha cozinha, na sala, era onde meu pai e minha mãe brigavam muito, era onde na cozinha nunca estava arrumado, porque eles brigavam, ele jogava as louças no chão, a casa em si era uma bagunça, e eu não tinha esse lugar, ele era um lugar difícil para mim, um lugar que eu não conseguia olhar, não conseguia organizar dentro de mim. E eu acessei isso assim, né, nessa idade tão pequena. E aí eu entendi tudo, eu entendi por que eu nunca tive uma casa, apesar de eu ter a casa. Eu estou tentando vender minha casa, já tem 5 anos e eu não consigo vender porque eu nunca me senti dona dela, e eu nunca me senti que eu merecia ela, nunca me senti assim, né? E eu também, assim, no meu relacionamento, ver como isso é tão forte, como eu atraí o trauma para minha vida, que a pessoa que eu vivi, ele dizia para mim que a casa não era minha. E você não imagina a dor que eu sentia com isso, a dor que eu sentia só de ouvir ele dizer que a casa não era minha. Então, assim, isso foi uma coisa que, né, eu acho que não é à toa que eu entrei, conheci você e vim te acompanhando. Eu acho que isso era uma coisa que estava muito profunda em mim, estava, né? Porque imagina, eu devia ter 3, 4 anos, né? Foi nessa fase aí. Primeira casa que eu nasci, que foi onde eu fui gerada, aonde eu fui, a minha mãe me teve, né? Essa foi a primeira casa que eu acessei as memórias ainda ali, bebê, na barriga da mãe, sem estruturas, assim que eu quero dizer, sem condição, sem quase nada. Depois, logo dali, passei para uma outra casa, ali já devia ter uns 3 anos, 2 anos e pouco, no máximo. Passei para essa casa, depois fui para uma outra casa, ali eu devia ter uns 4 aninhos, e eu me lembro nitidamente de tudo isso. É como se eu
né? Assim como se aquilo tivesse vindo e eu vi isso, sabe? Eu vi esses lugares e aí essa era a minha dor. Eu nunca tive quarto, nem desde que eu nasci, eu nunca tive um lugar, né? Na minha casa e nem uma casa. Então, assim, essa era uma dor que eu tinha muito profunda de eu não ter uma casa. Eu queria muito ter uma casa para poder arrumar, para poder organizar, para eu poder enfeitar, né? E eu não tinha, não tinha isso. Só que hoje eu sei que eu tenho essa casa, né? Que eu sou merecedora de ter ela, né? Essa que eu tenho hoje, que boa parte eu ajudei a construir, eu ajudei, eu trabalhei, né? A conquistar. Então estou olhando para essa questão aí minha, né? E é isso, assim, foi dizer para você que essa parte que você faz gratuita é muito importante, né? E assim que, nossa, que me ajudou muito, assim, tem me ajudado. E assim, outra coisa que eu quero dizer para você, que além de eu ter assim, acessado tudo isso, eu descobri que eu tenho um lugar nessa vida. Eu estava fora do lugar também, né? Eu sou a quinta filha da minha mãe, eu não sou a mais velha e nem a primeira filha da minha mãe. E eu estava muito, muito confusa na minha vida com o trabalho. O que que eu vou fazer? E eu tinha muitas coisas que eu queria fazer, claro, porque eu queria fazer tudo isso desses meus irmãos que não nasceram. Então, uma hora eu queria trabalhar com pintura em madeira, outra hora eu queria fazer boneca, outra hora eu queria trabalhar com enxoval de bebê, outra hora eu queria trabalhar com as terapias. E aí eu disse, meu Deus, o que é para eu fazer? Quando eu encontrei o meu lugar, né? Vou te dizer que eu fiz essa constelação essa semana e eu acho que eu já sei o meu lugar, né? Meu lugar é aqui, nas constelação familiar, é aqui, esse é o meu lugar, é onde que eu nasci para fazer isso, né? E, e é isso, as outras coisas não eram minhas, né? Eram dos lugares que eu estava tomando e das pessoas que eu estava querendo representar na minha vida. Então, assim, isso foi muito também importante. Então, hoje eu sei que eu tenho um lugar e hoje eu sei que eu posso, sim, ter a minha casa, né? Eu posso ter uma casa. Então, Patrícia, é isso, assim, é muito. agradecer e dizer que eu tenho muita vontade de ser a sua aluna. Agora eu acho que eu encontrei o meu lugar, eu acho que agora eu posso ganhar dinheiro e trabalhar para poder, primeiro eu trabalhar, ganhar dinheiro para eu poder pagar o meu curso, tá Sei, bom? que ótimo. E é isso. Olha, deixa eu Então, acho que agora eu vou conseguir entrar. Obrigado pelos seus depoimentos e presença sempre, sempre bem-vinda. Não precisa de pagar o curso para estar aqui presente com a gente. Periodicamente, quando liberados os acessos lá, venha para essas aulas, participe do YouTube, já é uma transformação imensa. É claro que na formação é mais sistematizado o processo terapêutico que a gente vive, né? E é todo o passo a passo de aplicação do método para o lado profissional, tem que ser na formação mesmo. Mas seja bem-vinda no lugar que você está, se sinta em casa nesse lugar. Porque é só legitimando esse lugar que você vai se abrir para o merecimento de ter o dinheiro, de ter as formações que você quer, de ter a sua própria vida como casa da expressão da Patrícia e não a casa que eram dos seus pais que eles bagunçavam. Naquele momento você não tinha nenhuma direito de arrumar uma cozinha de uma louça jogada no chão por um atrito entre eles. Mas você poderia sim assumir a sua postura de filha. Só que quando a gente é criança, a gente não consegue fazer isso. Hoje você sabe, você tem essa ciência, que o seu lugar era aquele. Foi doído. A gente pode falar para os nossos pais, foi doído. Eu não me senti acolhida. Não tem problema. É isso, é legítimo. Mas hoje eu sei que o meu lugar naquele momento era aquele. Era o único lugar. Não tinha outro. E quando a gente fala isso para a vida, a gente se apropria da nossa vida. A gente não exclui os momentos da vida. Porque a gente exclui os momentos da vida, principalmente aqueles iniciais que são construtivos na vida, a gente se desloca da nossa própria existência, querendo que a nossa infância fosse diferente. Então eu vou convidar todo mundo que está aqui presente
para seguir um movimento. Eu ia fazer uma outra prática, mas a aula foi muito profunda, eu nem vou trazer a prática, mas eu gostaria que todo mundo acompanhasse o movimento que eu vou puxar a partir do que Patrícia trouxe. Pode ser, Patrícia? Pode. Eu só quero dizer uma outra coisa para você, que eu estou voltando para minha mamãe também, né? Voltando para ela porque eu estava bem interrompida com ela, mas também estou dando esse passo. Faça isso na sua sensação, também não se obrigue a voltar para a mamãe porque Não, falaram que eu tenho que voltar para a mamãe. não, isso eu já trabalhei comigo, eu vou no meu tempo. Isso aí, naturalmente. E quando a gente Isso. tiver outras práticas ali no YouTube, traz essa questão, traz a mamãe à tona, né? A questão ser uma mamãe para você ir se aprofundando nesse olhar sensível para você mesma. Primeiro momento, não é para a mamãe olhar sensível, é para a Patrícia. Sim, é. E aí a Patrícia se abre para esse relacionamento com a mamãe. É isso. Parabéns, querida. Sua transformação desde que a gente começou as aulas aqui é nítida. Ah, muito bom. Tá. Isso aí, Eu parabéns. adoro você. Eu E também. quando eu for para Minas, que é o meu sonho, né? Ir para Minas, é um dos lugares que eu quero ir. Eu quero ir conhecer você e todos esses negócios. Nós vamos fazer um seminário em setembro. Bota na agenda aí, daqui a pouco eu divulgo. Bom, setembro é o meu mês de aniversário, quem sabe, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, vou puxar então, vou mutar seu áudio aqui rapidinho, tá, Patrícia? Todo mundo que estiver com os áudios abertos também, eu vou mutar pra gente puxar uma prática então aqui, tá? Então vamos relaxar um pouquinho aí, todo mundo, do seu jeito. Se quiser fechar os olhos um pouquinho, pode fechar. Agora eu vou pedir para você perceber a sua pele, a sua epiderme, essa parte que conecta com o ar em volta. Percebe o ar em volta da sua pele. Puxa o ar pelo nariz, profundamente. Solta pela boca. Agora, quando você puxar o ar de novo, você vai puxar o ar sentindo que não existe divisão entre o ar e a sua própria respiração. Percebe que o ar que entra é você mesmo. E que não existe alguém que respira o ar. Não existe o ar, não existe você. É tudo uma coisa só. Não existe uma conexão da sua pele com o ar, porque você e o ar à sua volta são uma coisa só. Perceba essa unidade. E agora essa percepção vai se expandindo para o lugar que você está agora. Não existe uma parede que te divide ou te conecta com os outros cômodos ou com o mundo. Você também é essas paredes. Você também é o que está além dessas paredes. Não existe você, existe a manifestação da vida. E você é a própria manifestação da vida. Pode falar? Eu sou a vida, que se manifesta em tudo e em todos. Eu não tenho nome, eu não tenho forma, eu sou a essência infinita da vida que se manifesta na totalidade, em tudo que existe. Perceba essa totalidade em você
Perceba essa essência sem explicação, sem tempo, sem forma, a pura essência. Esse é o lugar da nossa morada essencial. Respira profundo, percebe o ar entrando e saindo e te levando a esse lugar infinito que é a manifestação da vida. Perceba de novo o seu corpo sentado na cadeira ou deitado. Abra os olhos, coloque uma mão na outra, perceba você, se dê um abraço. Pode abrir os olhos. Maravilha, muito bom. Alguém quer falar alguma coisinha sobre essa percepção? Show, muito bom. Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês me motivam a continuar seguindo no meu propósito. Espero que cada um de vocês também fortaleçam seus propósitos aqui na Bioconstelar. É um dos motivos que eu também me movimento, é para levar essa possibilidade de vocês se sentirem merecedores de expressarem seus propósitos, ampliar a prosperidade e atrair ciclos de abundância sempre na vida de vocês. Não são palavras de boca para fora, porque eu vivo a cada momento fazendo isso na minha vida. E não é um mar de rosas. Exige muito da gente. Mas quando a gente está convicto que cada passo, mesmo que seja um desafio, está aproximando a gente da nossa prosperidade, do nosso propósito. Prosperidade é a expressão do propósito. É isso. Aí a gente consegue comemorar até aquele desafio mais cabuloso. Então vamos seguir junto nessa jornada, gente. Obrigado pela presença. Podemos ficar por aqui? Sim? Ok? Todo mundo certo? Beleza? Eu quero um pedido. Coloquem lá no clube de alunos a percepção da aula de hoje, por favor. Que seja uma frase, que seja um parágrafo, para a gente estimular aquela egrégora lá de mais de 100 pessoas que estão lá. E a gente teve essa oportunidade de estar aqui junto hoje, porque a gente se deu essa oportunidade. Então, corre lá, coloca lá uma frase, um parágrafo, um emoji, alguma coisa sobre a aula de hoje. Pode ser? Ok? Posso contar com vocês nisso? Sim, ótimo, maravilha. Gente, até mais, contem comigo, qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá bom? Tchau, até mais.